Quem estava posicionado em fundos imobiliários em 2024, se tinha uma carteira aderente ao principal índice, o IFIX, provavelmente registrou uma queda acumulada no seu patrimônio líquido. Quando a gente olha para 2025, a gente vê que os desafios continuam os mesmos. Mas será que os preços já atingiram patamares historicamente muito baixos para caírem ainda mais? Vem comigo que eu vou falar para você se será 2025 mesmo o ano dos fundos imobiliários. O ano que se encerrou foi repleto de incertezas econômicas e desafios que deixaram o cenário para investimentos cada vez mais cinzentos. Com isso, os fundos imobiliários registraram uma queda acumulada em 2024 de quase 6%. No histórico de todo o índice de fundos imobiliários, o IFIX, desde 2013, 2024 foi o terceiro pior ano da história, só perdendo ali para 2013, onde nós tivemos uma das maiores recessões da história do país, e também para 2019 e 2021, onde tivemos a pandemia. Na verdade, se não fosse aquele mini rally de final de ano ali em 2024, entre Natal e Ano Novo, em que o IFIX subiu quase 8%, 2024 teria sido o pior ano da história dos fundos imobiliários. A razão para isso é basicamente a elevação da taxa de juros, que subiu a patamares historicamente elevadíssimos, atingindo recordes ao longo de 2024. Olhando aqui para a taxa de juros reais de longo prazo, NTNB 2035, ela saiu de 5,5% no início de 2024 e fechou o ano a mais de 7,5%. É um aumento de 200 basis points, ou 2 pontos percentuais, que é bastante elevado. Perceba que o IFIX, no segundo semestre de 2024, caiu substancialmente. São duas razões principais para que essa correlação negativa exista. A primeira delas é a fuga de capital para a renda fixa, ou seja, os investidores percebem grande oportunidade de retorno elevado nos títulos públicos que têm um risco mais baixo e acabam preferindo comprar esses títulos públicos aos fundos imobiliários. Em alguns casos, até desfazem suas posições em fundos imobiliários, que são ativos de risco superior, e vão para os ativos de renda fixa. E o segundo motivo vem também da elevação do risco. Não podemos dizer aqui que não há um aumento do risco. É claro que há taxas de juros elevadas, a Selic elevada e a taxa de longo prazo elevada, elas pressionam os resultados das empresas, especialmente as mais alavancadas e a que dependem de um ciclo favorável de juros para expandir suas operações, e isso vai atingir os fundos imobiliários lá na outra ponta como um efeito cascata. Se as empresas não crescem, não expandem ou têm algum problema para honrar as suas despesas, eventualmente os contratos de locação não são renovados ou podem ficar inadimplentes, ou as áreas ocupadas podem diminuir, fazendo com que a demanda de novas áreas aumente. E com isso pressione o preço dos aluguéis em todo o segmento imobiliário. Mas vamos falar se esse segundo ponto já está acontecendo, ou seja, se os fundos imobiliários estão vendo uma pressão na receita, no seu fluxo de caixa dentro do fundo imobiliário. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, eu selecionei 3 fundos da nossa carteira recomendada e mostro o rendimento por cota ao longo dos últimos 2 anos. A gente vê que tanto o portfólio desses fundos, e eu cito aqui especialmente o BTLG e o XPML, um fundo de galpões logísticos e de shopping centers, eles aumentaram o seu rendimento por cota ao longo dos últimos 2 anos. Aumentaram o rendimento por cota e melhoraram o portfólio. Ou seja, os portfólios adquiriram características premium e estão mais diversificados em melhores localizações, com mais inquilinos, diminuindo esse risco específico. Também selecionei outros 2 fundos aqui que, apesar de não estarem na nossa carteira recomendada, nós acompanhamos e gostamos da tese de investimento, o HGLG e o RCRB11, um fundo de galpões logísticos e outro de lajes corporativas. O HGLG conseguiu manter praticamente estável sua renda com aquelas distribuições extraordinárias no final do semestre, e o RCRB fez um trabalho incrível na ocupação de suas áreas vagas, que consequentemente gerou um resultado por cota superior. O que eu quero dizer com isso é que o cenário está positivo para a aquisição de cotas de bons fundos imobiliários que estejam a preços interessantes, ou seja, você consegue comprar hoje, atualmente, fundos de tijolo com dividend yield na casa de 10 a 11% ao ano. Vale lembrar que essa rentabilidade de proventos é bastante elevada para a classe de fundos de tijolos, porque eles
tenham um complemento adicional em um momento de cenário mais otimista, que é justamente a valorização dessas cotas. Hoje, quando a gente olha para o portfólio desses fundos imobiliários e compara esse mesmo portfólio há 2 anos, nós vemos uma elevação na qualidade, na robustez desse portfólio e mesmo assim os preços por metro quadrado estão mais baixos do que há 2 anos. Eu quero dizer que 2025 pode não ser um ano fácil também como foi 2024. Os fundos imobiliários, eles estão sim baratos, na minha opinião, mas eles podem continuar baratos ao longo de 2024, especialmente se não vermos nenhum alívio nessa taxa de juros. No entanto, vai ser um ano em que você, como investidor, deverá privilegiar o carrego desses fundos na sua carteira, ou seja, a rentabilidade mensal, aquela compra com uma rentabilidade de proventos mais barata, que lá na frente, quando os juros cederem, você verá uma valorização mais expressiva do portfólio. Provavelmente, nesse primeiro semestre desse ano, não vai ser o momento em que essa valorização virá, mas ela é sim uma janela em que você pode ter oportunidades de fazer boas compras a dividendos interessantes, a uma rentabilidade de proventos bastante interessantes e historicamente elevadas. Para fundos de papel, o desconto médio está na casa de 10% frente ao valor patrimonial. É um desconto relevante e que também vai te ajudar a potencializar esse chamado carrego. Você vai comprar uma carteira de crédito de boa qualidade, bastante diversificada, com uma gestão profissional por trás, e ainda poderá oferir taxas de retorno maiores do que aquelas marcadas na carteira do fundo. O foco para alocação em fundos de papel são os dividendos e o longo prazo. Os FOFs, eles vão continuar adicionando volatilidade para sua carteira, ou seja, você vai potencializar o resultado, seja ele positivo ou negativo. É importante entender que os FOFs, eles fazem sentidos abaixo do valor patrimonial. Então, bons FOFs com boas carteiras interessantes de bons fundos imobiliários ali dentro, com uma gestão que já tem uma experiência, um track record comprovado, né, um histórico bastante elevado na gestão dessa carteira, desse portfólio de fundos imobiliários, ao comprar abaixo do valor patrimonial, nesse momento de mais otimismo, você poderá, sim, oferir retornos superiores à média. E, por fim, os fundos de tijolo estão a dividendos historicamente elevados, ou seja, os preços das cotas estão bastante atrativos. Eu te convido a visualizar as nossas recomendações aqui, a entender como nós montamos a nossa carteira e quais fundos a gente está vendo como sendo uma das boas oportunidades de aquisições a preço bastante convidativos. Aqui na descrição desse vídeo você vai ter acesso ao site da EK Research e também ao aplicativo EK+, onde você consegue consolidar seus investimentos, ver a sua carteira de uma maneira completa, além, é claro, de todas as nossas recomendações. Um excelente 2025 para você e bons investimentos!